A graça e a paz para a amada igreja. Depois de uma pausa, porque não foi férias, né, irmão? Foi uma pausa de 3 dias. Mas eu vou tirar férias, porque todo mundo precisa parar. Louvo a Deus pela vida dos futuros pastores dessa igreja, com quem posso dividir a responsabilidade e poder me ausentar. Talvez você não entenda o que é isso, mas dia de domingo, como pastor da igreja, se ausentar, a gente precisa confiar em quem a gente vai deixar cuidando da igreja. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Amém? Você abriu em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Eu quero ler apenas um versículo com você. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar à sua vida nessa noite. Êxodo capítulo 6. Apenas o verso número 4. Se você achou, dá um glória aí, irmão. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome. Qual é o nome que ele vai revelar? O Senhor. Eu ainda não me revelei. Eu botei verso 4. É o verso 3, irmão. Obrigado, Thales. Eu estou lendo uma coisa e o irmão está vendo outra, né? É o verso 3. Só vendo os irmãos olhando assim para mim. Vamos ler de novo? Verso 3, agora o texto certo. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus todo, ou seja, El Shaddai, mas pelo meu nome. Qual é o nome que ele revela? Eu ainda não me revelei. Que pela ação do Espírito Santo de Deus, porque jamais terei essa pretensão, quem pode colocar essa palavra na sua mente e no seu coração é o Espírito Santo. Eu vou aqui apenas abrir a minha boca, estando livre no Senhor, não vou voltar para casa com aquilo que Deus mandou lhe entregar. Você pode se assentar. Deixa sua Bíblia aberta aí em Êxodo, a gente vai caminhar por ele. Mas é uma mensagem que surge das leituras devocionais, e a gente vai estudando de forma sistemática a Bíblia, e ela vai se revelando a nós, porque a Bíblia é um livro maravilhoso. Amém, igreja? O texto não nos deixa errar. Deus está falando a Moisés que irá se revelar de uma forma ainda não vista. Deus está dizendo a Moisés, e faz menção dos patriarcas, que eles o conheciam como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor, ninguém ainda o conhecia. Ele diz para Abraão, para Isaque, para Jacó: eu me revelei como Deus que pode todas as coisas. Mas agora, Moisés, nesse contexto do Êxodo, entenda isso quando você lê o livro de Êxodo, no início ainda, as 10 pragas, todos os acontecimentos, Deus está se revelando como o Senhor. Permita-me introduzir essa mensagem destacando algumas verdades. Existem várias formas nessa vida de saber que só Deus é o Senhor. Existem vários motivos pelos quais nessa vida nos prostramos diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu senhorio e o seu poder. Considerando o contexto do livro de Êxodo, lhe aconselho que todas as vezes que você estudá-lo, leve em consideração que nesse livro Deus tem um propósito muito específico. Eu vou me revelar a partir de agora, Moisés. Vocês vão me conhecer como o Senhor. Este é o meu nome. E considere também, querido irmão, amigo, visitante, você que nos acompanha aí pelas lives, pelo YouTube, considere também, e vou lhe mostrar nesse contexto de Êxodo, as seríssimas implicações que sobrevieram à vida de Faraó, à família de Faraó e toda a nação do Egito, pelo fato dele não saber quem era o Senhor. Me escute com toda atenção, pois é a palavra no livro de Êxodo que nos ensina isso. Preste atenção, é só ler a Bíblia, o livro de Êxodo. Vou lhe mostrar aqui.
Faraó atraiu o juízo de Deus sobre ele. Ano passado, fizeram chacota. As escolas de samba. Foi ou não foi? O diabo vencendo Jesus. O mundo parou. Vai ter esse ano? Vai não. Ele é Senhor, irmão. E eu lhe aconselho a conhecê-lo. Faraó atraiu o juízo de Deus sobre ele, sobre a sua família, porque a última praga acerta em cheio a família de Faraó. E atingiu também a nação, que os conselheiros de Faraó, num determinado momento, ele com o coração endurecido, e eu vou mostrar a você o que Deus fez, para se revelar como Senhor, disse: manda esse povo embora, porque o Egito está sendo destruído. Você não percebe isso? Ninguém brinca com Deus. Gálatas 6, verso 7. Não se deixem enganar. De Deus não se... Você já viu Deus dizer para Moisés que ele zombou do Egito de Faraó? Vou lhe mostrar. Está em Êxodo. Você vai dizer, Moisés, aos seus netos, à sua posteridade, que eu zombei dos egípcios. Porque eles fizeram pouco caso. Está na palavra. Não vou falar para você palavras soltas, não. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Mas o que é que Paulo diz em Gálatas 6,7? De Deus não se... Fala mais forte, diga assim: de Deus não se zomba. Guarde isso. Paulo ensina aqui uma verdade irrefutável. Ao mesmo tempo, uma verdade aterrorizante para algumas pessoas. Ninguém pode zombar, ninguém pode desdenhar, ninguém pode fazer pouco caso do Senhor. Pois para todos chegará o dia na vida que os pratos da balança irão se equilibrar com escrupulosa justiça. E Ele, que é Senhor e juiz, vai dar a cada um segundo as suas obras, na medida justa. E aí não para te aterrorizar, mas para lhe fazer considerar: cuidado com o que você tem semeado na sua vida. Que não lhe falte conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus vai fazer surgir em nós naturalmente o temor a Deus. Que não é pavor irracional, eu morro de medo de Deus, não. Temor é amar e respeitar. Porque eu temo a Deus, eu não vou fazer isso. Porque eu tenho temor a Deus, eu não vou agir dessa forma. É o conhecimento de Deus que faz surgir em nós o autêntico temor, que não é pavor irracional. Não é servi-lo porque tem medo dele, é servi-lo porque você o ama. Amém? Agora escute. A ignorância sobre a pessoa de Deus e o desprezo por tudo aquilo que Ele nos ensina e nos manda fazer são a raiz e a base de toda pecaminosidade humana. A falta do devido conhecimento de Deus. E eu não estou falando de algo meramente intelectual. Passa pela intelectualidade, porque a forma mais segura de se conhecer a Deus é estudando a sua palavra. Mas esse conhecimento se consolida, como disse Jó, não apenas de ouvir falar, mas de vê-lo agindo com os nossos próprios olhos. Aí você passa a conhecer a Deus, que é o Senhor, não porque o pastor pregou para você, mas porque você vê Ele agindo na sua vida, dentro da sua casa, nos mínimos detalhes. Respondendo e resolvendo coisas que só você e Ele sabem. Vai virar frase de Instagram isso aqui, viu? Estava preparando e eu disse: eu vou botar isso aqui no Instagram. A ignorância sobre a pessoa de Deus e o desprezo por tudo aquilo que Ele nos ensina e nos manda fazer são a raiz e a base de toda pecaminosidade humana. Ou seja, a falta do conhecimento de Deus, da sua palavra, consequentemente a falta do temor a Deus, gera todo tipo de problema que podia ser perfeitamente evitado. No mundo teremos aflições, Jesus já nos advertiu, mas tem muito problema que, se você de fato conhecesse a Deus, você evitaria. Se você soubesse de fato que Ele é o Senhor, você evitaria.
Não é o nosso texto base, mas apenas para concluir essa introdução. No livro de Daniel, capítulo 5, temos o relato de Belsazar, rei da Babilônia, tomando um grande susto. Talvez, arrisco dizer, o maior da sua vida. Por ter ele escolhido caminhos enganosos, por querer ele fazer pouco caso do Senhor e de Deus, não se zomba. Pelo fato dele querer fazer pouca coisa das coisas consagradas ao Senhor, Belsazar esqueceu, e eu lhe advirto em amor, que você não se esqueça. Com Deus não se brinca, porque Ele é o Senhor. Belsazar desconsiderou a possibilidade de um julgamento iminente da parte de Deus, pois não o conhecia. E por causa de suas escolhas erradas, a semelhança de Faraó, veremos daqui a pouco, por causa da sua falta de conhecimento e temor a Deus, foi, diz o texto de Daniel capítulo 5, pesado na balança e foi achado em falta. Profanou o que era santo. Foi leviano com Deus e com as coisas de Deus. Na hora a sentença veio: Mene, mene, tekel, parsim. Te pesei na balança, te achei em falta, o teu reino acabou. Diga comigo, com Deus não se brinca. Por que Belsazar, rei da Babilônia, foi achado em falta? Porque Deus é um tirano que tem prazer em castigar alguém? Não, Ele é longânimo. Quando isso acontece é porque inúmeras oportunidades já foram dadas. Inúmeras. Foi pesado na balança e achado em falta porque escolheu caminhos tortuosos, porque viveu sem procurar conhecer a Deus. Quem anda por caminhos tortuosos, quem vive por seus próprios caminhos, sem ter o devido conhecimento de Deus, vive a sua vida em uma constante possibilidade de ser achado em falta. Mas sabe qual é a melhor coisa da vida? Viva na luz. Viva na presença dEle. Viva a verdade dEle. Você não tem nada que temer. Nada e ninguém. Belsazar, iludido, achou que por ser rei podia tudo. E cabe a nós refletir sobre o que é que nós somos. Porque alguns, como Belsazar, também acham que pode tudo. Também acham que pode viver como bem entender. Escute. O conhecimento de Deus faz toda a diferença. Grava esse texto aí para você meditar nele antes de dormir hoje. Olha o que diz o Salmo 104, dos versos 27 a 29. Salmo 104, dos versos de 27 a 29. Diz assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se Deus ocultar de nós o seu rosto, nos perturbamos. E se Ele cortar a minha e a sua respiração, acabou a nossa história, irmão. Salmo 104. Eu errei de novo, foi, irmão? Não, tá certo, né? Já fiquei ligado aqui, os irmãos olhando, e errei de novo o texto. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, eles morrem e voltam ao pó. A grande questão e a realidade difícil de ser encarada por alguns é ter que admitir que todo ser que respira precisa do favor do Senhor para viver. Você já agradeceu hoje porque está respirando ou está focado só nos problemas? Agradece pelo dom da vida, você está vivo. Está respirando sozinho. Tem muita gente que está num aparelho para respirar. Você está vivo. É o que diz o texto. Se Ele corta a nossa respiração, acabou. É como diz o Salmo em Eclesiastes: quando o fio de prata é cortado, acaba. Esse texto também nos diz que o Todo-Poderoso, o El Shaddai, que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, Ele pode fazer o que quiser. Ele dá, Ele recolhe, Ele preserva a vida, Ele tira a vida. Ele é Senhor. Sim ou não?
Sim ou não? Ele é Senhor. Que o Espírito Santo deixe isso sempre vivo em nossa mente. E que seja isso verdadeiramente um norte para mim e para a sua vida. Apenas considere o que vou lhe perguntar. Não precisa responder. Você vai responder no final da mensagem. Não quero lhe induzir a falar uma inverdade. O culto, como disse Paulo, é racional. Eu quero que você considere, sendo disposto à palavra e ministrado pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu lhe faço para agora chegar no texto base da mensagem e entregar aquilo que Deus colocou no meu coração é: não responda. Deus realmente é Senhor da sua vida? Ele realmente é Senhor da sua vida? Você tem o devido conhecimento, sabe verdadeiramente que Ele é Senhor? Continue pensando seriamente sobre isso. Ele é o Senhor da tua casa? É Ele que é honrado dentro de casa, na criação dos teus filhos? A preocupação é fazer a vontade dEle, ou você submete facilmente, abrindo concessões indevidas para esses meninos crescerem na adolescência, juventude, de qualquer forma? Disciplina, limites, a vara quando necessário. Traumatiza não, irmão, é bíblico, só lê Provérbios. Afasta o atrevimento do coração da criança, porque a criança testa. E se você for pai e mãe permissivo, ele vai pintar, bordar, pintar o 7, apaga o 8, vai fazer tudo. E tem alguns que a gente vê até dentro da igreja, irmão. Menino, tá derrubando tudo. É por isso que eu falo, irmão, eu falo. Começa a se acostumar, porque eu vou falar. Se o pai e a mãe não tomar cuidado para fazer, eu vou chamar na hora. É o pastor que está falando e acabou-se. Menino, cadê o seu pai e sua mãe? Passe, vai lá, o pai e para a mãe. É, irmão. Só para você ver aqui, ó, um microfonezinho desse. Levou uma queda uma vez. Quebrou esse receptor. Um microfone desse, R$5.000, 6 mil. Quem foi? Ninguém sabe. Tem que ter limite. Concorda comigo? Concorda comigo? A paciência que não se esgota se transforma em imbecilidade. Vai criar teu filho fazendo assim: faço não, menino. Menina, faço não. Chega uma hora, irmão, pega a havaiana ungida, irmão. Oxi, eles se ligam nos 360, né? Nem 220. Liga ou não liga? Deus faz assim comigo, com você, irmão. É ou não é? É, irmão. Num instante liga na hora para você mostrar que tem limite. Porque se você não botar limite, quem é que vai botar? A polícia. É exagero meu? Sim ou não? Não. Agora vamos ao texto base, para eu deixar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Deixa eu ler mais uma vez. Estava anotado errado de novo aqui, ó. Êxodo 6, verso 4. Êxodo 6, verso 3. Apareci a Abraão, apareci a Isaac, apareci a Jacó, como Deus todo, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei ainda. Lembra quando Deus apareceu a Abraão como El Shaddai? Lembra? Gênesis 17, verso 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda na minha presença. Algumas versões trazem, e seja perfeito. Ele está dizendo, seja íntegro, tenha uma vida irrepreensível na minha presença. Viva uma vida que me agrada. Ele é o Deus todo. Por quê? Porque Ele faz o que lhe apraz. O teu problema, se Ele quiser resolver hoje, Ele resolve. Filipenses 2,13. O querer e o efetuar pertence ao... Mas agora, guarde isso na mente. Ele vai se revelar a Moisés, Ele vai se revelar ao povo de Israel, Ele vai se revelar a Faraó, e Ele vai se revelar ao povo do Egito, que Ele é o Senhor. O Senhor, ou a expressão como Deus começou a se revelar para Moisés, lá em Êxodo 3,14, o eu sou. Nome que Deus revela a Moisés de forma especial, quando lhe comissiona
para libertar o seu povo. Por quê? Porque ele chega para Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus te ouve. Lá no carro, você e ele. Lá no banheiro, eu pelo menos gosto de fazer isso, botar um louvor lá e ficar ouvindo. Lá quando você está malhando e você suplica a Deus, Ele te ouve. Você pode chegar daqui pensando assim, mas parece que Deus não ouve. E eu venho aqui dizer, Ele lhe ouve. Moisés, eu ouvi o clamor e eu vi o sofrimento. Chegou a hora. Eu vou libertar o meu povo desse cativeiro. Deus diz a Moisés que ele, Moisés e o povo iriam conhecê-lo como Senhor. Se você quiser realmente ter esse conhecimento de Deus, você precisa fazer uma coisa: se submeter ao senhorio dele. Você precisa nessa noite entregar sua vida a Jesus. Sua Bíblia está aberta em Êxodo capítulo 6. Amém? Leia comigo versos 6, 7 e 8. Lemos o verso 3, não foi isso? Deus vai continuar a falar no verso 6, 7 e 8. Por isso diga agora aos israelitas: eu sou eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu farei deles o meu povo e eu serei para eles o seu Deus. E só então, como é que diz o texto? Parece que Deus é prolixo, né? Mas é pedagogia, Ele está ensinando. A repetição é um dos meios da aprendizagem. Então Ele diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e eu vou fazer vocês entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como o que, irmão? Como propriedade, não é isso? Aí como é que termina? De novo, irmão. Está ensinando. Você daqui sai hoje sabendo que só Ele é o Senhor. O que é que Deus está falando aqui para Moisés informar o povo? Que eles saberão que o Senhor é o Senhor da vida deles. Por quê? Preste atenção no texto. Ele é o Senhor porque somente Ele nos livra das opressões. Ele é o Senhor porque Ele nos liberta de todo e qualquer tipo de escravidão. Se você tem vivido qualquer que seja o tipo de escravidão, está aqui quem é poderoso para te livrar. Ele é Senhor. Ele disse a Moisés que eles saberiam que Ele é Senhor, porque somente Ele resgata com mão forte. Eles vão saber, Moisés, que eu sou o Senhor, porque com atos de justiça eu darei livramento a eles, porque Ele ama a justiça e o direito. Quando você se voltar para Ele de alma, corpo e espírito, quando você se entregar a Ele verdadeiramente, então você saberá, não porque eu falo, mas porque você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida e na sua família. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Não existe outro. A glória dele Ele não divide com ninguém. Só o Senhor é Deus. Então, rapidamente, todo o contexto do Êxodo é Deus se revelando como Senhor. É Deus permitindo ser conhecido por Moisés de forma mais íntima, depois pelo seu povo, depois pelo prepotente faraó e finalmente por todo o egípcio, que era no contexto a superpotência da época. Ele pegou nada mais, nada menos do que a superpotência da época, para deixar claro, para que não houvesse dúvidas, que só Ele é o Senhor. Vamos passear rapidamente, eu não quero estourar o tempo. Mas vejamos um pouco desse contexto do Êxodo.
E como Deus se revela progressivamente, paulatinamente como Senhor. E seja sábio. O mais importante num culto, quando a gente cultua o Senhor, quando a gente recebe a palavra, não é você se emocionar. Porque a emoção faz parte da gente. A gente se alegra, a gente chora, mas não muda a tua vida. Não muda. O mais importante quando somos expostos à verdade é aquilo que eu decido. Então o que Deus falar ao seu coração, e você tiver convicção que é o Espírito Santo de Deus que está ministrando, decida acertadamente. Se revelando a Moisés como Senhor, Deus lhe mostra que Ele faz tudo o que quer, como e quando Ele quiser. Concorda comigo, irmão? Porque quem não pode fazer o que quer e não pode realizar o que lhe agrada na hora que deseja, não pode ser Senhor. Não pode. Mas Ele executa a sua vontade com uma palavra apenas. O poder de Deus é infinito, é eterno, é incompreensível. Não pode de maneira alguma ser refreado, não pode ser restringido, não pode ser frustrado por ninguém, irmão. Isaías 49, verso 4, o que é meu está nas mãos do Senhor. Eu só preciso conhecê-lo para viver em paz. Nem pandemia, se eu faço a minha parte, nem homem nenhum, nem situação alguma poderá me impedir de viver o que Deus tem para mim. Se eu o conheço de fato e vivo em obediência, ninguém restringe, ninguém impede, ninguém refreia, ninguém frustra o agir de Deus. Percebeu o que aconteceu no Êxodo? Deus chamou vários exércitos dele com uma palavra: rãs, gafanhotos, piolhos. Com uma palavra eles vinham. E com uma palavra esse é Senhor, irmão. Chega um momento, vou lhe mostrar, que o faraó chega para Moisés e diz: ora ao Senhor. Eu digo, olha, a coisa já está mudando. Ora ao Senhor. Acho que foi os gafanhotos ou o granizo que parasse. Moisés fez: escolha quando é que eu oro. O dia que você pedir para eu orar, eu oro. E vai parar para que você saiba que Deus é o Senhor de toda a terra. Se conhecemos a Deus, o temor ou o medo jamais se transformará em pavor. Porque, como disse Paulo, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E nem diante da morte ou da possibilidade dela, eu vou desesperar. De jeito nenhum. Se você crê assim, diga amém. Então ele chama da terra os seus mais variados exércitos, as pragas, só com uma palavra. E todos lhe obedeciam. Era uma ordem para vir e uma ordem para ir embora. Porque todos no Egito precisavam reconhecer que Ele é o Senhor. Rapidinho, não vou ler muito texto não, para não estourar o tempo. Mas deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 7 de Êxodo. Começamos em Êxodo capítulo 7, verso 1 e verso 2. Na revelação de Deus como Senhor para Moisés, há algo que Deus colocou no meu coração e que eu quero dizer diante da igreja para os futuros pastores nesse lugar. Leia comigo. Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2. O Senhor lhe respondeu: Moisés, eu te darei a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você vai falar não o que você quiser, você vai falar o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá a faraó que deixe os israelitas saírem do país. Você pode dizer amém? Só a possibilidade de exercer um ministério pastoral abençoado, ou a autoridade que Deus nos outorga para realizar alguma coisa na obra dele, se tiver as duas coisas que ele falou aqui para Moisés. Moisés, eu vou te dar a minha autoridade, mas preste atenção. Duas coisas.
Você vai fazer o que eu li. Está subentendido aí duas coisas. É o que eu tenho falado desde o ano passado, no começo do ano, no primeiro culto da palavra eu falei. Você vai falar o que eu li. Você tem que saber ouvir. E você tem que saber obedecer. Porque a autoridade é dele e não nossa. O que é que ele disse a Moisés? Eu te darei a minha autoridade. E sem ser por força e nem por violência, você exercerá uma autoridade natural. Porque é minha sobre a sua vida. Agora você ouça e obedeça. Lê Êxodo. Deus falava para Moisés os mínimos detalhes. Vai ao rio porque o faraó vai estar lá tomando banho. Chegando lá você vai falar assim, assim, assim. Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta, irmão? Amém? Você tem ouvido Deus sem ser aqui no culto? Moisés prestou atenção nisso, irmão. Ele mais na frente, ele vai construir o quê? Ele vai construir o quê? Uma tenda. Ele vai falar com Deus como quem fala com seu amigo. Invista na sua intimidade com Deus. E mais uma vez eu digo, para de ficar correndo atrás de profetada e profecia por aí. Jesus já deu a receita. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Publicamente ele vai te responder. Aprendo isso aqui e está gravado na minha Bíblia. Deus chamou a atenção para isso. A autoridade de Deus sobre a vida de um homem só é compartilhada, só é concedida a quem tem ouvidos para ouvir. Se não ora, irmão, já era. Não tem vida de oração? Você está guiando sua vida como? Não para ficar em solitude diante de Deus e não pedir, mas dizer, fala comigo. Não quero te pedir, Senhor, quero te ouvir. Qual é a tua direção? Não ora? Esse momento aqui é muito pouco, irmão. É muito pouco. Se não ora, se não investe numa vida de intimidade com Deus, já era. E a outra coisa que Deus destaca para Moisés, para que ele recebesse a autoridade, é que ele tinha que ter prontidão para obedecer. Ele falou ou não falou? Falou ou não falou, irmão? Ele disse, fala rocha. Moisés fez o quê? Feriu, desobedeceu. Moisés, você só vai ver a terra, você não vai entrar. Porque Jesus disse, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Vocês vão me ouvir falar sobre direção aqui, até eu ficar velhinho. Ou até Jesus voltar. Porque uma coisa que eu não quero na minha vida, nunca, digo sem a menor demagogia, me leve, Senhor, me leve. Mas andar errante nesse mundo fora da presença dele, jamais. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver mais não, irmão. Não consegue. De maneira nenhuma. Leia comigo aí, versos 3, 4 e 5 de Êxodo capítulo 7. Eu, porém, Moisés, olha o que é a intimidade. E olha o que é a Deus revelar as coisas para Moisés. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não vai ouvir. O Senhor já estava dizendo, irmão, quando a gente tem intimidade, a gente vê às vezes coisas que ninguém vê. A gente ouve que ninguém ouve. E é bom estar na direção do Senhor. Uma vez eu abordei um abençoado por aqui. E peguei pesado. Peguei. Dentro do gabinete. Botei para correr. E boto de novo. Porque Deus mostrou. No começo, uma pessoa ficou meio chateada. Depois veio me agradecer. Porque o que estava oculto e eu não sabia, veio à tona só depois. Mas eu fiz o que Deus mandou.
Uma sexta me deu uma agonia, eu disse, eu vou na liga. Quando eu cheguei na liga, vi umas coisas e tive que tomar uma atitude. Depois, Deus mostrou o problema que era. Só estava aqui perto, disse, vou para a liga. Normalmente eu não venho na sexta. Responsabilidade do Alex. Mas foi o fato de vir e descobrir algumas coisas. Eu digo, Senhor, eu quero sempre estar na tua direção. E aqui, há zero de preocupação. Se estando na direção de Deus, alguém ficar chateado comigo. Zero de preocupação. Eu quero é o dono da igreja alegre comigo, irmão. Eu quero é o eterno satisfeito com a minha vida. Eu espero que esse seja o desejo do seu coração. Como ele bradou do céu e disse para Jesus, este é o meu filho, em quem tenho muito. Dê prazer a Deus, irmão. Uma vida de obediência. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Você tem falhas, eu tenho falhas. A gente não pode querer pregar aqui uma santidade, seu santarrão, ninguém é. O que a Bíblia nos ensina é ter uma vida irrepreensível. Abraão anda na minha presença e ser íntegro. Então Deus está se antecipando para Moisés, dizendo, ó, você vai falar e ele não vai ouvir. Olha o que é ter intimidade com Deus. Deus já fala. O povo vai sair, mas você vai falar e ele não vai ouvir. Porque eu vou zombar do faraó. Eu vou endurecer o coração dele. Isso é pesado ouvir para algumas pessoas. Eu vou endurecer o coração dele e vou amolecer. Eu vou endurecer e vou amolecer. Por quê? Porque ele teve oportunidades e não aproveitou. Zombou e foi zombado. E aí termina o verso 5. Como é que diz? Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Agora é para os egípcios. Quando? Quando eu estender minha mão contra eles e tirar de lá os israelitas. Ei. Como é que tu quer conhecer a Deus? Sabe quando é que Moisés está conhecendo? Na intimidade. Moisés tem ouvidos para me ouvir, tá? O que eu mandar você faz. Prestou atenção, Moisés? O que eu mandar você faz. Como é que os egípcios vão conhecer? Eu vou estender a minha mão, não a favor, contra. E aí eles vão saber que eu sou o Senhor. Pode dizer um amém ou está difícil, irmão? Está meio pesado, está meio complicado, como é que é? Deus já está dizendo a Moisés das dificuldades. Quem desfruta da autoridade de Deus, da sua intimidade, sabe coisas que poucos sabem. Ver coisas que somente quem tem essa intimidade pode ver. Não é o que ele diz? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, mas para ele te falar, você tem que estar em silêncio, irmão. Você vai orar sempre só para pedir. Vamos evoluir. Vamos crescer nessa intimidade. Não posso ser um filho pidão, me dá. Não, fala comigo. Eu quero aprender a estar na tua presença em silêncio, te adorando, dizendo, ministra a minha vida, fala comigo. O que é que o Senhor quer de mim? Quando um filho está na imaturidade, a relação dele com o pai é só pedir, sim ou não? É o comportamento natural de uma criança, sim ou não? Quando ele cresce, ele passa a desenvolver um relacionamento com o pai, não apenas pelo que ele pode proporcionar. Ele passa a amar o pai. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. O Senhor está dizendo, Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Mas Moisés, está tudo dominado. Tem o controle de tudo. Eu endureço e amoleço o coração dele. Pode ler Êxodo, você vai encontrar isso. O Senhor endureceu. O Senhor amoleceu. Ele é Senhor, irmão. Ele é Senhor. Provérbios 21, verso 1. O coração dos poderosos é como um rio na mão do Senhor. Ele inclina para onde Ele quiser. Tem alguma causa na justiça? Aprenda aí para o seu quarto a orar. Porque o juiz de toda a terra é que vai te dar vitória. Amém? Você crê assim? E aí começam as pragas. Rapidamente. Êxodo capítulo 7, verso 14.
E nos versos 17 e 18 de Êxodo 7 está dizendo assim: diga-lhes, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Faraó, deixe meu povo prestar-me um culto no deserto. Mas até agora, Faraó, você não atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá, Faraó, que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue, os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Olhe para mim. Faraó escolheu o caminho doloroso para aprender. Qual tem sido a sua escolha? Você conhece? Sabe que Ele é Senhor? Não deixe para conhecê-lo e se submeter à vontade dEle apenas no final da vida, se pode fazer agora. Não deixe para conhecê-lo apenas no leito de morte. Vejo isso demais, irmão, demais. Apenas no leito de morte, nos últimos momentos da vida. Não. Desfruta essa vida na presença dEle. Faraó escolheu o caminho doloroso. A vida é feita de escolhas. Agora, a mesma liberdade que eu tenho para escolher, não terei diante das consequências. As consequências serão automáticas. E você não poderá escolher. Eu não quero essas consequências, então escolha de forma acertada. E conheça a Deus. Mas aí vem a segunda praga. O exército das rãs. Êxodo capítulo 8, verso 1. O Senhor fala a Moisés. Moisés fala a Arão. Arão estende a mão sobre as águas. E o Egito é coberto de rãs. No verso 8, Faraó manda chamar Moisés e Arão. E já começa a declarar, mesmo que de forma inconstante. Mas ele começa a dizer: orem ao Senhor para que Ele tire as rãs. As coisas começam a mudar pela dor. Deus quer que você o conheça pelo amor. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ele só tem o melhor. Você crê assim? E Moisés diz no verso 9 de Êxodo 8: tua será a honra de me dizer quando irei orar. No verso 10, o faraó lhe responde: amanhã. E Moisés diz: assim seja. Está lá no verso 10, ele diz assim: será como tu dizes. Para quê? Olha aí o verso 10 de Êxodo 8. Deixa eu acompanhar aqui com você, tá? Capítulo 8, verso 10. Achou? Amém? Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como você disse, para que você saiba que não há ninguém como o nosso. Aí vem a terceira praga, os piolhos. Êxodo capítulo 8, verso 16. E até então, lendo o texto de Êxodo, você vai perceber nessa leitura que os magos e os feiticeiros de Faraó estavam conseguindo reproduzir de alguma forma, mas sem controle nenhum, que eles faziam. Quando Moisés transformou a vara em serpente, eles também fizeram. Mas não tinham controle nenhum. Mas chega uma hora que só prossegue quem é Deus, irmão. Amém? Somente. E aí, quando a gente vê que Moisés e Arão orou e a terra do Egito ficou coberta de piolhos, veio sobre todo mundo, o que é que vai acontecer? Os magos de Faraó vão começar a aprender. A gente não consegue reproduzir isso não. Os conselheiros de Faraó vão dizer bem baixinho para ele: isso é o dedo de Deus. Isso aí é Deus que está fazendo. Vão dizer assim lá no teu trabalho. Você vai ouvir uns cochichos assim: é Deus na vida dele. Lá na sua família, é o dedo de Deus na vida dele. Quem crê assim? Quem crê assim? Agora ele tem que ser o que da sua vida? Irmão, tem que ser. Os magos, os feiticeiros aprendem. É o dedo de Deus. Aí vem a quarta praga. Êxodo 8, verso 20. As moscas.
Sob total orientação de Deus, ouvindo e obedecendo a Deus, Moisés fazia tudo. Leia comigo, Êxodo 8, verso 22 e 23. Deixa eu acompanhar aqui para ver se está certo o texto. Verso 22 e 23, achou? Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. O enxame de moscas se achará ali, para que você, verso 22. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra, e que faço distinção entre o meu povo e o seu. E esse milagre vai acontecer amanhã. Deus agora está mostrando para o povo dele. Para o povo dele. Agora, as moscas estão sobre os egípcios, mas não está sobre o seu povo. Qual foi a promessa dele em Êxodo capítulo 6? Eu serei o seu Deus, e vocês serão meu de propriedade particular. É a menina dos olhos do Senhor. Os cabelos da sua cabeça estão todos contados. E aí Deus faz isso. E faz para quê? Para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa. Faraó via o Egito como possessão sua. Primeiro Deus diz aqui, eu estou nessa terra. Depois ele vai dizer, eu sou o Deus de toda a terra. Ele está ferindo o orgulho besta de Faraó. Ele está dizendo assim, você não manda em nada. Tudo é meu. O Senhor disse assim, para que vocês saibam que eu estou nessa terra. Lembra do que Davi disse? Em 1 Crônicas 29, verso 11 e 12. Em adoração, Davi diz assim, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Tudo que há nos céus e na terra é teu. O Egito, Maceió, Alagoas, o Brasil, o mundo, a minha casa, a sua casa, tudo é dele, porque ele é o Senhor. E Davi continua, teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. E nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Eu gosto de me ater aos detalhes. Davi diz assim, dominas. Ele não diz, dominarás. Davi está dizendo, tu reinas agora, 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 agora. O reino dele é sempre eterno. Descansa esse coração, irmão. Ele é o Senhor da tua vida, ele é o Senhor da tua família, ele é o Senhor dos teus negócios. O problema é só se você não colocou ele onde ele tem que estar. Mas aí vem a 7ª praga, que está registrada em Êxodo 9, a partir do verso 13. Mas eu quero ler com você os versos de 27 a 30, para a gente começar a concluir. Êxodo capítulo 9, versos de 27 a 30. Você achou? Amém? A praga é a 7ª, é do granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, olha o que é autoridade, irmão. Olha o que é a autoridade de Deus sobre a vida de um homem. Assim que eu tiver saído da cidade, eu vou erguer as minhas mãos em oração ao Senhor. E na hora que eu orar, os trovões irão cessar. Os granizos irão parar. Para que você saiba que essa terra pertence
ao Senhor. Como é que você quer aprender? Como é que a vida tem ensinado? A proposta de Deus? Pelo amor. A dor é escolha nossa. As cabeçadas somos nós que damos. Mas Ele, se você tiver um coração ensinável, se você ouvir tudo o que Ele disser, ouvir e obedecer o que Ele lhe mandar, lutas e desafios virão, mas sofrimentos desnecessários, não. Você quer essa autoridade sobre a sua vida? Porque a autoridade de Deus não é só sobre uma casta especial. Não, você tem intimidade com Deus. E aquilo que Deus tem para você fazer, Ele libera a autoridade dele sobre a sua vida. Amém? Faraó, você quer que eu ore? Vou orar. Quando eu estiver saindo da cidade, vou levantar a mão, vou orar a Deus. E na hora que eu orar, irmão, é intimidade ou não é? É ou não é? É certeza de que você fala aqui, Deus assina lá em cima, é ou não é? Eu vou levantar minha mão, vou orar. Assim que eu orar, acaba a chuva e acaba os granizos. Para que você saiba, Faraó, que essa terra não é sua. Coisa nenhuma. Essa terra pertence ao Senhor. Ele manda em tudo, irmão. Ele manda em todas as coisas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Para que tudo isso? Moisés quis se autopromover? Jamais. Viaja comigo. Imagina uma nação inteira se voltando para um homem de Deus, esperando uma oração dele. Uma nação inteira se voltando para a vida de um homem com Deus. Eu vou orar e o problema vai ser resolvido. Porque eu conheço quem resolve. O nome dele é o Senhor. É assim que ele se revela. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A partir de então, leia Êxodo sobre essa ótica. Deus está se revelando de uma forma que jamais ninguém o havia conhecido. Tudo isso para quê? Para que saibas, Faraó, que a terra pertence ao Senhor. E aí eu volto novamente para o texto de 1 Crônicas 29, 11 e 12. Quando ele diz, Davi, teus, ó Senhor, são a grandeza, teu é o poder, tua é a glória, tua é a majestade e o esplendor, tudo que há nos céus e na terra é teu. A tua família é dele, a tua vida é dele, os teus filhos são dele. Agora você precisa se render a ele. Você precisa nessa noite dizer, eu te aceito, Senhor, como Senhor da minha vida. Vamos encerrar Êxodo para terminar com Jesus. Na 8ª praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10. O Senhor continua ensinando. Posso te dar um conselho? Quem quer receber um conselho aqui? Está com medo, irmão? Não, diga amém. Conheça, ame e respeite a Deus e a sua palavra. Quer cumprir a sua missão como pai e mãe? Dê estudo, tá? Mas essencialmente, faça seus filhos conhecerem a Deus, amar a Ele, respeitar a Ele e a sua palavra. Sabe por quê? Veja comigo, Êxodo capítulo 10, verso 1 e 2. Deixa eu confirmar aqui se não anotei errado. Êxodo capítulo 10, verso 1 e 2. Você achou? O Senhor disse a quem? Vá ao Faraó, porque eu tornei obstinado o coração dele e também o coração dos seus conselheiros, para que eu pudesse realizar os meus prodígios entre eles. Está tudo dominado ou não está, irmão? Está ou não está? Deus endureceu para fazer as maravilhas. Se ele não tivesse sido obstinado, nem tivesse zombado de Deus, não teria sofrido. Porque aí pode parecer pesado, né? Porque o texto vai dizer assim, ó, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, e você vai contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios. Está na Bíblia. E como realizei meus milagres entre eles, porque vocês saberão que eu sou o Senhor.
que é que diz o texto lá que a gente leu? De Deus não se... Mas eu tenho outro texto para ler com você. Provérbios 3, verso de 32 a 35. Provérbios capítulo 3, verso de 32 a 35. Preste atenção. O Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Foi o que houve no Egito ou não? Sim ou não? Morte na casa de quem não temia. Vida, o anjo da morte nem triscava na casa de quem conhecia o Senhor. Provérbios 3. Eu sei que pode assustar, mas é a palavra, irmão. Não tem como suavizar. Está na Bíblia. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Aí o que é que diz agora o texto? Ele zomba dos zombadores, mas aos humildes Ele concede graça, irmão. A honra é a herança dos sábios, mas os tolos serão expostos ao ridículo. Quer um conselho? Conheça, ame e respeite o Senhor. E como pai e mãe, a sua principal missão é ensinar isso aos seus filhos. E para a gente concluir, Jesus nos ensina sobre essa verdade. Lucas capítulo 6, verso 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Porque vocês dizem que eu sou Senhor da sua vida, mas não me obedecem. Eu tenho Jesus no meu coração, eu sou de Deus, mas uma vida de total desobediência. Uma vida que não é guiada pelo Espírito de Deus. Jesus está dizendo aqui, pare de se enganar. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está nos ensinando, a mim e a você, que chamá-lo de Senhor e não se submeter a Ele em obediência é uma total contradição, mentira e ilusão. Guarda isso, irmão. Na igreja primitiva, o grande título pelo qual Jesus ficou conhecido, sabe qual foi? Senhor. Da expressão grega Kyrios. Sabe o que significa? Proprietário. Ele é teu dono? O preço ele já pagou. Eu não sei se você se entregou, mas o preço pela sua vida ele já pagou. É por isso que ele está dizendo, você diz que eu sou Senhor, mas não me obedece? Senhor no grego, Kyrios, proprietário. Chegou a ser o título oficial dos imperadores romanos. Os imperadores romanos eram intitulados como Kyrios no grego e Dominus no latim, que significa Senhor e dono. E requeriam adoração. Há uma referência na Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, verso 13, que fala de um crente da igreja de Pérgamo, por nome de Antipas, que morreu. E ao registro em Apocalipse, minha testemunha fiel. Sabe como muitos morriam na perseguição? Diga, César é o Senhor. Se dissesse, Jesus é o Senhor, para o Coliseu de Roma, devorado vivo. Uma pandemia, muita gente se desesperou. Diga lá, se fosse uma perseguição. Ele é Senhor da tua vida? Você conhece mesmo Ele? Até que ponto vai a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Ele? Até que ponto Ele é o dono da nossa vida realmente, Senhor? Dizer que Jesus era o Senhor era uma afronta aos imperadores. Antipas morreu por causa disso. Jesus é o Senhor. Quem é o Senhor da tua vida? O dinheiro? Quem é o
Senhor da tua vida? Os bens? Quem é o Senhor da tua vida? O status? Isso é idolatria. Só o Senhor é Deus. Você recebe essa palavra? Ele está aqui nessa noite. Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Ele é o pão. Para o sedento, Ele é a fonte. Para o morto, Ele é a vida. Para o enfermo, Ele é a cura. Para o escravizado, Ele é a liberdade. Para o solitário, Ele é o companheiro. Para o mentiroso, Ele é a verdade. Para o perdido, Ele é o caminho. Para o sábio, Ele é a sabedoria. Para a medicina, Ele é o médico dos médicos. Para o réu, Ele é o advogado. Para o advogado, Ele é o juiz. Para o juiz, Ele é a justiça. Para o tristonho, Ele é a alegria. Para o pobre, para o rico, Ele é o tesouro. Para o devedor, Ele é o perdão. Para o fraco, Ele é a força. Para o forte, Ele é o vigor. Para a ovelha, Ele é o bom pastor. Para o problemático, Ele é a solução. Para o mundo, Ele é o Salvador. Para os demônios, o Santo de Deus. Para Deus, Ele é o Filho amado. Para o tempo, Ele é o relógio de Deus. Para o relógio, Jesus é a última hora. Para as nações, Ele é o desejado. Para a igreja, Ele é o noivo. E para você, feche seus olhos.